Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma aula de ciências. Ei, que legal, né, gente? Hoje nós vamos estudar condições para a vida na Terra, que está no livro didático de vocês, tá bom? Na página 24 do livro didático. Então vamos iniciar nossa aula hoje, segunda-feira. Muito bom, vamos agradecer a Deus por mais uma semana que está se iniciando hoje, não é verdade? Eu tenho uma mensagem do dia para você, tá? Não importa, gente, não importa a cor do céu. Quem faz o seu dia lindo, quem é? É você. Você que faz o seu dia lindo, tá? Mesmo que você acorde com aquela preguicinha, né? Porque olhou para o céu e viu ele nublado, mas eu não estou aqui para falar do céu. Eu estou aqui para falar do teu interior, tá? Porque você é uma pessoa muito linda, tá? Então, transborde a sua alegria, tá? Porque a sua vida é importante. Transborde a sua alegria para as pessoas que você convive, né? Transborde, fique alegre, sempre com alegria, tá bom? Então, essa seria a mensagem do dia. Vamos lá a mais uma aula de ciências. Turma do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje, vamos estudar na página 24 do livro didático de vocês. Vamos lá? Então, aqui, turma, vamos iniciar com as condições para a vida na Terra. Vamos lá, todos acompanhando? Olha só, como vimos, até onde os pesquisadores conseguiram avaliar somente o planeta, né? Somente o planeta Terra, ele desenvolveu condições de propiciar o que é a vida, que seria um conjunto de seres vivos, né, do ambiente que formam a biosfera. Dentro dessa biosfera corresponde às partes do planeta que podem o que abrigar a vida, né? Então, olha só, o planeta Terra, ele foi um planeta que deu certo, não é verdade? Por que deu certo, professora? Abundância de água, de carbono, que é essencial para o surgimento da vida, não é verdade? A distância do Sol, as camadas da atmosfera, né? A gravidade, a temperatura média, a influência da Lua, né? Em várias outras características ideais para a manutenção dos seres vivos, não é verdade? Dentro dessas condições para a vida, nós temos o quê? Nós temos a biosfera, como eu falei para vocês, relatei para vocês, né? Que ela pode ser definida como um conjunto de todos os ecossistemas da nossa Terra, certo? Ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta, tá bom, turma? E geralmente o termo biosfera está relacionada com os seres vivos que aqui vivem, né? Onde existe vida seria o que? Biosfera. Entretanto, o termo ele pode ser bem ampliado e usado para falar de todos os ambientes também, tá? Então, seria esse termo biosfera. Então, nós temos o planeta Terra, ele está dividido em 4 camadas. Qual seria, professora, essas camadas? Nós temos litosfera, como vocês estão observando aí na imagem, litosfera. Nós temos hidrosfera, biosfera, que eu acabei de falar para vocês. O que seria a biosfera? Seria o conjunto de todos os seres vivos que habitam ali, que habitam na Terra, seria a biosfera. E por último, nós temos atmosfera. Então, seria esses 4 itens, na verdade, que eu vou falar cada um desses para vocês. Vamos lá? Aqui vamos iniciar sobre a biosfera, a atmosfera. Vamos falar um pouco sobre a atmosfera. O que seria a atmosfera, professora? A atmosfera é a camada do ar que ela envolve o quê? Ela envolve o nosso planeta. Ela está envolvendo o nosso planeta e outros planetas do sistema solar também. Eles apresentam a atmosfera, tá bom? Aqui, olha só, na atmosfera, gente, a atmosfera ela é fundamental para o quê? Para a manutenção na vida, tá? Pois ela é o quê? Ela é fonte de oxigênio,
gás essencial para a nossa vida, não é verdade? Então, o oxigênio, ele é essencial para a nossa vida. Ela regula a temperatura e o clima também, a atmosfera. Ela é responsável pela distribuição da água do planeta também, tá bom? Como a chuva, tá? Protege a Terra contra as condições, contra as radiações, na verdade. Tudo isso, a atmosfera é responsável. Ela é essencial, tá? Ela é muito importante, porque aqui, como no slide vocês estão vendo, olha, a atmosfera é a camada do ar que ela envolve o que? Ela envolve o planeta. Ela é formada por uma mistura de gases. Qual seria esses gases que nós vamos já observar nos próximos slides, tá? Olha, mesmo que mesmo que não possamos vê-lo ou prová-lo, o ar ele existe, certo? E é uma matéria, ou seja, ocupa um espaço. Mas você não pode tocar, você não pode sentir o cheiro do ar, mas ele existe, né? Ele tá no nosso espaço, como vocês estão vendo na imagem, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre esse ar seco, né? Que ele é formado por uma mistura de gases. Qual seriam esses gases, professora? Primeiramente, nós temos o nitrogênio. Que o nitrogênio, gente, são essas bolinhas aqui, ó, azuis. Vocês estão observando que tem uma quantidade muito grande de nitrogênio, que seria essas bolinhas azuis aqui, né? E o oxigênio é a bolinha vermelha, né? E estão presentes em menor quantidade que as demais gases, não é verdade? Então, nós temos o nitrogênio, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse gráfico aqui tá falando o que? A atmosfera também quantidades variáveis de vapor de água. Que esse vapor de água é 1%, seriam os outros, né? Porque olha só, aqui nas bolinhas azuis, que seria o nitrogênio, ele tem 78% de nitrogênio. E nós temos 21% de oxigênio, né? E 1% de outros, que seria essa bolinha preta aqui, que vocês estão observando no slide, tá? Então, nós temos aqui, se vocês observar, nós temos essa porcentagem de nitrogênio muito grande, né? Nós conseguimos absorver o nitrogênio? Não, né? A gente não consegue absorver diretamente o nitrogênio, tá? O nitrogênio já vem para o nosso organismo, vamos supor, de uma cadeia alimentar aí que vem, não é verdade? Mas o oxigênio, nós conseguimos, a gente necessita de oxigênio, que ele está em 21% aqui, tá bom? Isso seria só um gráfico para você saber a porcentagem de nitrogênio que tem no ar, né? Que é 78%, e o oxigênio, que é 21%. Então, nós temos uma quantidade bem grande de nitrogênio, tá bom, turma? Aqui, olha, nós finalizamos falando sobre a atmosfera, certo? Eu falei no início da aula para vocês a importância, né, da atmosfera, que a atmosfera é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Lembra que eu falei? Por que ela é fundamental? Porque ela é fonte de oxigênio, ela tem gás essencial para a vida, ela regula a temperatura e o clima terrestre e é responsável pela distribuição da água, né, no nosso planeta, que seria a chuva, certo, gente? E ela também, a atmosfera, ela protege a Terra contra as radiações, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a hidrosfera. O que seria a hidrosfera? É uma camada formada pela água, né? Pelas águas. Então, a hidrosfera é uma camada de água superficial, terrestre, que inclui desde os rios, lagos e oceanos até os lençóis de água subterrânea, como as geleiras e o vapor de água, certo? Da atmosfera. É uma camada que vai continuar, né, que engloba a água em todos os seus estados físicos, líquido, gasoso, vapor. Isso seria a hidrosfera, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Nós temos um ciclo, né? Nós temos esse ciclo que nós temos líquido, aí depois vai se transformar em gasoso, não é verdade? Isso seria a nossa hidrosfera,
né? Então, aqui, o que seria a hidrosfera? No ambiente aquático, gente, todos os organismos vivos que habitam as águas também fazem parte da hidrosfera, tá? O que significa dizer que a biosfera está relacionada com essa camada também, tá bom? Então, a biosfera, ela tá dentro da hidrosfera também, tá? Qual seria, professora, a importância da hidrosfera? Né? A hidrosfera, no caso, a vida é possível na Terra graças à presença de quê? De água. A água do estado líquido, que ela é importante. Imagina, os seres humanos conseguem viver sem água? Não, a água é essencial, né? E isso seria a importância da hidrosfera no nosso planeta, certo? Nós temos essas características. Essa é a diferença do planeta e do sistema solar, no caso, sendo conhecido como planeta azul, né? O nosso planeta, ele é conhecido como planeta azul. Por quê? Porque é o tamanho da abundância de água, né? Porque tem muita água. No caso, o maior reservatório são as águas do oceano, né? As águas oceânicas, né? Seria cerca de 97% de água. Justamente por isso que ele é conhecido como planeta azul, tá bom, gente? Então, também nós temos o ciclo da água, que seria o quê? Que é um processo pela qual a água, ela transborda entre os reservatórios da hidrosfera em fluxo contínuo, tá? Então, a hidrosfera, ela é muito importante, né, para a vida, justamente porque tem uma abundância de água e o ser vivo necessita de água, tá? Aí, em seguida, nós vamos falar sobre a litosfera, né? A litosfera, o que seria, professora, a litosfera? A litosfera é a camada formada pelas rochas e solos, né? Pelas rochas e solos. Então, aqui, a litosfera, que seria a camada superior e rígida da Terra, ela apresenta temperatura inferiores em relação às demais porções, né, do planeta e certa mobilidade de sua estrutura dinâmica. Ela costuma estar associada à crosta terrestre, por também ser uma fina camada que compõe as estruturas da Terra, tá? Então, vocês, como eu coloquei essa imagem aqui, gente, nós temos a litosfera. A litosfera seria o quê? É onde nós pisamos, né? Onde nós pisamos, vocês estão vendo essa setinha, é onde nós pisamos, não é verdade? Olha, a litosfera é a camada sólida que recobre a Terra, o planeta Terra, né? Ela está incluindo o quê? A crosta terrestre, que nós vamos estudar o que seria a crosta terrestre, tá? Que é a camada superior do manto, tá? Nós temos o manto que ele vai solidificar, né? Quando ele solidifica, né? A litosfera, ela é formada por rochas, por solo, tá? As quais estão diretamente relacionadas aos vulcões do passado e do presente. Então, no passado, para poder tudo se transformar o que é hoje, nós tivemos erupções, nós tivemos vulcões, não é verdade? Para poder acontecer uma solidificação e formar a litosfera. Mas isso vocês vão saber mais detalhado nas próximas aulas que nós vamos estudar sobre o manto, a crosta terrestre, certo? Olha só. Então, turma, podemos dizer o quê? Que o chão que você pisa, tá? O solo sobre o qual as plantas crescem, né? As montanhas, as rochas, os leitos dos rios, os oceanos, todos tiveram o quê? Todos tiveram origem vulcânica. Há muito tempo atrás, todos tiveram uma origem vulcânica para poder se formar, se transformar, se solidificar e formar o quê? Formar uma litosfera, tá bom? Hoje o chão que a gente pisa, as plantas, elas se o solo onde as plantas elas crescem, se desenvolvem, um dia já foi o quê? Já teve uma atividade vulcânica, já teve uma explosão, não é verdade? Então hoje tá transformado em litosfera, tá bom? E qual seria, professora, a diferença de litosfera e de crosta terrestre? Olha só, a litosfera, gente, basicamente a litosfera, ela envolve a crosta terrestre, tá? Que seria a camada mais superficial, né?
que resfriou do manto há muito tempo atrás, tá? Aquele que já apresenta certa solidez e energia, as primeiras rochas, que seriam as rochas ígneas, que vocês vão estudar mais adiante, né? Mas a principal diferença entre a litosfera e a crosta terrestre é a forma que a estrutura interna do nosso planeta ele é classificado, né? Porque nós temos já a crosta terrestre, essa crosta terrestre, né, faz parte de uma conceituação que divide o quê? Divide a Terra em crosta, manto e núcleo. Mas, professor, o que seria isso? Crosta, manto e núcleo é as partes internas do nosso planeta, tá bom? Mas hoje nós estamos falando da litosfera, tá? Então, a litosfera seria o quê? Seria onde nós pisamos, não é verdade? Aonde as plantas se desenvolvem, né? Então, isso seria a litosfera, tá, gente? Mas aí depois, nos próximos capítulos, nós vamos estudar o que seria a crosta, o manto, não é verdade? E outras camadas da Terra, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento da Terra. Qual seria esse movimento da Terra, professora? Aqui nós temos o movimento de rotação. O que seria esse movimento de rotação? O movimento de rotação, turma, seria o quê? A Terra é o giro do que o planeta realiza ao redor de si mesmo, não é verdade? Ou seja, o que vai acontecer, né? Ou seja, ele dá a volta ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, tá bom? Do oeste para o leste, tá? E tem duração aproximadamente de 24 horas. Então, aqui nós estamos falando de rotação, que é o movimento que a Terra torna, né, do seu eixo imaginário do oeste para o leste, como eu acabei de falar para vocês. Aqui nós temos, esse movimento explica sucessões do dia e da noite. Justamente, nós temos aqui esse eixo imaginário. Para que serve esse eixo imaginário, professora? Gente, esse eixo imaginário seria o quê? Ele passa pelo centro da Terra, né? Indo do polo norte ao polo sul, tá? A Terra se movimenta em volta de um eixo imaginário, num total de 24 horas para completar o giro, né? Para completar o giro, portanto, essas 24 horas se movimenta, resultando um dia e uma noite. Isso seria o eixo imaginário. Esse eixo imaginário, que seria o eixo terrestre, é uma linha reta, tá? Que está aos poucos inclinado em relação ao Sol, portanto, sempre na direção da estrela polar. Essa estrela polar é uma estrela mais brilhante que tem, onde antigamente os navegantes se baseavam muito nela, as navegações se baseavam muito nela, seria essa estrela polar. Como vocês estão vendo, olha só, aqui nós temos essa rotação que está acontecendo aqui na movimentação da rotação, né? Nós temos esse eixo imaginário. Aqui vocês estão vendo na setinha dia e noite. Quando ele está fazendo a rotação dele, o planeta Terra, ele vai pular. Quando ele vira para o lado do Sol, né? Dos raios solares, é quando tá dia, né? E quando ele vai rodando, aí vai dar noite, tá, gente? Isso tudo com a ajuda do eixo imaginário. Olha, no livro de vocês está falando, todo mundo pega aqui o livro. Olha só, vamos lá. Aqui, gente, nós estamos falando o seguinte. Bem aqui na página 25. Na página 25 está falando o quê? O movimento de rotação. Olha só. Em determinado momento, a parte do planeta voltada para o Sol, vocês estão vendo, essa parte do planeta voltada para o Sol está no período de dia, né? Aí, enquanto a outra parte que está do outro lado está no período da noite. Por quê? Porque quando ele dá a volta, né?
ele fica ao redor do Sol. Então, esse período aí é dia. Aí ele vai fazendo a rotação, aí vai dar do dia, vai ficar à noite, não é verdade? Agora, como esse movimento, ele é proporcionalmente lento, tá? Ele é lento. A parte onde era noite vai ficar de maneira gradual, clareando até amanhecer, tá? Durante o dia, há muita luz. E finalmente, ao anoitecer, vai escurecendo até ficar noite novamente. Agora você imagina se não tivesse essa rotação, como seria? Não é verdade? Porque se o planeta Terra fosse parado, não tivesse essa rotação, não existiria dia nem noite. Então ia ficar muito quente, né? No dia, o Sol ia pegar muito, os raios solares ia pegar muito aqui nessa parte do planeta, e a outra parte ia ficar muito frio, ia ficar todo o tempo escuro. Justamente por isso que com a ajuda da rotação, nós temos dias e nós temos noites também, tá bom? Com a mesma quantidade. Porque, olha só, se não houvesse o movimento de rotação, um dos lados da Terra estaria sempre exposto ao Sol. Foi o que eu falei para vocês. Ia estar sempre exposto ao Sol e não ia anoitecer, ia sempre ficar dia, né? E seria quente demais. O outro lado sempre na sombra. Seria muito frio demais, com calor e frio extremos, né? Provavelmente não haveria condições para o desenvolvimento da vida na Terra. Se não tivesse essa rotação, não existiria vida na Terra. Por quê? Como eu acabei de ler para vocês, porque ia ficar muito quente, ia ficar muito frio e não ia conseguir, não é verdade? Então, com essa rotação, aí vai se transformando em dias e noites, tá bom, turma? Aqui no próximo slide, nós temos as movimentações, a translação. O que seria, professora, translação? A translação, turma, é o quê? O movimento da translação acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol, tá? Ele dura aproximadamente 365 dias, tá? E 6 horas. Diante disso, a cada 4 anos é colocado a mais um ano do mês de fevereiro, que seria o quê? Esse ano é o ano bissexto, né? Mas é de 4 em 4 anos que acontece esse ano bissexto, tá? Por quê? Porque é 365 dias e 6 horas. Então, vai contando, aí de 4 em 4 anos vai ter um ano bissexto, que é em fevereiro, tá bom? Aqui nós temos as estações do ano. O que seriam as estações do ano? Gente, as estações do ano dependem das diferenças na incidência da luz sobre a Terra. Olha aqui. A quantidade de luz que chega à Terra não é a mesma em todos os pontos da superfície. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos o eixo imaginário. O que seria, professora, esse eixo imaginário? Ele é que vai ajudar, não é verdade? Aqui nós temos o quê? A linha do Equador, né? A luz solar. E aqui dessa outra parte, vocês estão vendo que está escuro, porque é noite, tá? Olha só, por causa da linha... Por causa da sua inclinação, cada hemisfério do globo terrestre fica alternamente, né, mais exposto ao Sol durante uma parte do ano, tá? Por quê, professora? Porque quando eu falei para vocês, o planeta Terra vai girando e quando ele fica na linha da luz do Sol, é que fica durante o dia. Aí vai girando, aí vai chegando à noite, tá bom? Isso seria o meio de translação dele também, tá bom? Aqui, turma, nós temos as estações do ano, né? Conforme essas estações do ano, nós temos o quê? Aqui, essas estações, nós temos o verão. Se vocês prestar atenção aqui, ó, primeiramente aqui, nós temos o verão, hemisfério norte, e inverno no hemisfério sul. Aí vai acontecendo o que? A translação. Acontecendo essa translação aqui, vocês já observam o que?
que aqui nós temos o outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul. Aqui nós já temos o que? O inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Já é ao contrário. Por quê? Devido à sua translação. Então, quando ele se posiciona ao lado do Sol, é que vai dando claridade e vai mudando as estações do ano, tá bom? Olha aqui, quando o Polo Norte está inclinado para o Sol, o que acontece? O hemisfério norte é atingido mais diretamente por seus raios, o que o hemisfério sul. Por isso, nessa situação, é verão no hemisfério norte, que recebe mais luz e calor, e aquece mais que o hemisfério sul. Então, é quando ele está inclinado para o Sol, é que vai mudando as estações do ano, tá bom? Tudo é inclinação, com a ajuda da translação. Vocês estão vendo aqui, olha o solzinho aqui no hemisfério norte, né? Tá verão no hemisfério norte. Já do outro lado, já tá o quê? Inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Porque é a rotação dele, tá? É a rotação, é a translação dele, que a inclinação, quando joga ao redor do Sol, quando joga para o lado do Sol, vai mudando as estações do ano, tá? Olá, turma! Vamos lá a mais uma atividade, tá bom? Já que eu já expliquei o conteúdo, agora pegue o livro didático e fazendo a atividade, tá bom? Vamos lá? Então, aqui na página 27 do livro didático de vocês, nós temos uma pequena atividade. Qual seria, professora, essa atividade? Primeiro, você vai fazer o quê? Essa primeira questão, todos acompanhando. Preencha o crucigrama, né? Cujo tema é a Terra. Aí, você vai colocar aqui, olha. Nós temos a letra A, nome da camada de gás que envolve o nosso planeta. B, movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. C, movimento que a Terra realiza ao redor dela mesma. D, camada da Terra formada pelas águas. E, camada da Terra formada pelas rochas do solo. Aqui vocês vão preencher, né? Tem a letra A, B, C, D. Vocês vão preencher qual seria essas perguntinhas, vocês vão falar no quebra-cabeça aqui, tá bom? A segunda questão. Complete a ilustração com os termos que compõem o banco de palavras abaixo. Aqui, esses bancos de palavras, nós temos raios de Sol, órbita terrestre e Sol. Aí, vocês estão vendo essa imagem que vocês vão preencher qual é o certo, tá bom, turma? E aqui, a letra aí, acima, você vai responder o que é retratado nesse esquema. O que seria retratado nesse esquema da segunda questão? Aí você vai responder qual é o movimento. Aí você vai relatar, tá bom? Terceira questão. Na ilustração anterior, circule as representações do eixo imaginário da Terra, tá bom? Você deve fazer o quê? Você deve circular ao redor dos eixos imaginários da Terra, tá? Essa terceira questão. Agora, a quarta questão. Analise a imagem e responda as questões a seguir. Qual seria? Você vai fazer o seguinte, letra A. O que são as linhas brancas representadas na ilustração? Aí você vai falar na imagem acima, tá bom? B. O que significa a sigla UA? Quanto vale essa unidade de medida? Letra C. Sabendo que Marte está 1,5 muito distante do Sol, responda. Marte está a quantos quilômetros do Sol aproximadamente? Aí você vai fazer você vai calcular e você vai responder, tá? Última, Marte está a quantos quilômetros da Terra? Aí você responde, tá bom? Então, essa seria a nossa atividade, essa seria a atividade do livro didático, tá, turma?
do livro didático da página 27, você vai responder e você vai me passar, tá? Mas em seguida, atividade de casa, vocês vão ter na página do livro de atividade. Vocês vão pegar o livro de atividade, tá? Na página, anota as páginas. Página 6 do livro de atividade, você vai responder página 7 e página 8 do livro de atividade. Essas atividades do livro que eu estou falando de atividade é para casa, tá bom? Então, vocês vão respondendo e vocês vão mandando para mim poder corrigir, ok? Essa atividade da página 27 é do livro didático, tá bom? Então, todo mundo respondendo e eu vou estar aguardando, tá? Vou estar aguardando vocês responder tudinho para poder corrigir, tá? Pra gente poder corrigir juntos. Fiquem com Deus. Oi, turma. Agora que nós já finalizamos o nosso assunto, certo? Tem a atividade do livro didático que eu expliquei para vocês, que vocês vão fazendo o livro didático, certo? E em seguida, vocês irão mandar para mim, tá bom? Que eu vou corrigir com vocês. Mas nós temos hoje atividade de casa, atividade para casa, certo, turma? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de atividade, que nós vamos iniciar hoje no livro de atividade, tá bom? Nós estávamos usando o livro didático, mas a partir de hoje, dia 22, né, vamos usar o livro de atividade. Esse livro de atividade vai ser como tarefa para casa. Então, eu coloquei aqui para vocês, olha, atividade para casa no livro de atividade, páginas 6, 7 e 8 do livro de atividade, tá? Essa atividade, depois que vocês fizerem a atividade do livro didático que eu passei, vocês podem iniciar essa atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus e fazendo a atividade. Eu estou aguardando, tá? Anotem essas páginas, tá, crianças? De 6, 7 e 8 do livro de atividade, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais tarde. Eu tô aguardando vocês, tá bom? Estou só no aguardo.